Infrações, penalidades e medidas administrativas. Olá, meu nome é Marco Antônio, sou instrutor teórico de trânsito e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. Este vídeo tem como objetivo principal instruir aqueles que estão se preparando para realizar a prova do DETRAN. Vamos lá? Infrações, penalidades e medidas administrativas. Muitos candidatos temem que este assunto caia lá na sua prova porque julgam ser um assunto difícil. Mas hoje eu quero levar você a entender o que é infração, o que é penalidade e o que é medida administrativa. E você vai ver que tendo esse entendimento vai ficar fácil. Então vamos lá. Infração. O que é infração? Qualquer desobediência às leis e normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Podem ser leve, média, grave ou gravíssima. Então, o que é infração? Sempre que vier lá na sua pergunta, na sua prova, o que é infração? Ou sofreu infração de natureza, querem saber se é leve, média, grave ou gravíssima. Então, o que é infração? É leve, é média, é grave ou é gravíssima? É uma dessas aí a resposta. Aqui temos alguns macetes, vamos trabalhar um pouquinho essa infração. Por exemplo, a pontuação é importante você saber essa pontuação, porque podem perguntar, por exemplo, o condutor cometeu infração de natureza grave, quantos pontos serão acrescentados no seu prontuário? 5 pontos. Então é importante você guardar essa pontuação. Aqui tem um macete, acho que todos já vimos lá no mercado aquelas promoções que dizem assim: leve 3, pague 2. Leve 3, pague 2. Leve 3, pague 2. Então, leve 3, pague 2. Então, a leve 3, a média 4, a grave 5 e a gravíssima 7. Gravíssima, vamos lá para a 7. Então, é importante guardar essa pontuação também para você responder as questões. Uma outra coisa sobre as infrações, você vai ver no seu manual que existem algumas infrações que dão multiplicação de valores. Quais são as infrações que dão multiplicação de valores? Só infração gravíssima é que pode dar multiplicação de valor. Então fica aí, fica a dica, para que haja multiplicação no valor da multa, essa infração tem que ser gravíssima. Toda infração gravíssima dá multiplicação de valores? Não. Mas para que haja uma multiplicação de valores, a infração tem que ser gravíssima. E lá por eliminação a gente consegue também aumentar muito a margem de acerto lá na prova, ok? Então, por exemplo, tem lá grave numa das respostas, né? Grave vezes 3. Errado. Você pode eliminar, ok? Grave não dá multiplicação de valores, nem média e nem leve, ok? Então, para que haja multiplicação de valores, a infração tem que ser gravíssima. Uma outra que só a gravíssima pode dar: suspensão da CNH. Suspensão direta do direito de dirigir. Tem que ser gravíssima para que haja uma suspensão. Então, se cair lá em uma das respostas das alternativas, que são algumas alternativas que vão ter lá para você assinalar, se cair lá grave e suspensão, grave não anda junto com suspensão, você pode anular. Depois nós vamos ter aqui uma revisãozinha. Na revisão você vai entender melhor ainda
Como você vai ver como vai ficar fácil as respostas. Então, grave não dá suspensão. Ou seja, para que haja uma suspensão direta do direito de dirigir, essa infração tem que ser gravíssima. Então, duas coisas que só a gravíssima pode dar: multiplicação no valor da multa e suspensão do direito de dirigir. Mais um macete aqui é essa pontuação. A grande parte dessas infrações, vamos dizer 70%, ou um pouco mais de 70%, elas são pontuadas em cima da gravidade que elas geram. Por exemplo, leve é aquela que se entende que não tem risco de acidente. Não tem risco de acidente. Estacionar a mais de 50 centímetros do meio-fio e a menos de 1 metro, leve. Então, aquela que se entende que não tem risco de acidente, leve. Média é aquela que pode gerar um acidente. Dirigir com um calçado inapropriado, por exemplo, média, aquilo pode gerar um acidente, né? O condutor pode ter que pisar, né, rapidamente ali no freio, o pé pode escapar, então aquilo pode gerar um acidente. Bicicleta no passeio é média, alguém sai da loja e acaba havendo ali um atropelamento é um acidente. Então, aquela infração que pode gerar um acidente, estamos falando aqui um macete dentro da gravidade que as infrações geram, então aqui pode gerar um acidente, média. E a grave? A grave fala de morte, ok? Então a grave, ela já fala aí de morte. Só que essa morte é do infrator. Então aquela infração que pode gerar a morte do infrator, ela é considerada grave. Não usar cinto, por exemplo, o infrator, né, o condutor pode bater a cabeça ali na coluna ou cair do carro num capotamento e morrer. Então, aquela que gera um risco de morte para o infrator é grave. E lembrando também que falou de equipamento obrigatório, lá na sua prova vai ser grave. Agora a gravíssima. A gravíssima também fala de morte. Só que a gravíssima, ela já fala de morte do infrator e de terceiros. Então, a gravíssima é aquela que põe em risco a vida do infrator e põe em risco a vida de terceiros. Cruzar um sinal vermelho, por exemplo, é gravíssimo. O infrator está colocando em risco a vida dele e a vida de um outro condutor. Dirigir sem os óculos ou sem as lentes corretoras, se há uma observação que aquele condutor precisaria estar ali com os óculos ou com as lentes corretoras, quer dizer que ele sem óculos ele pode não estar vendo e aquilo pode gerar um acidente fatal para o condutor infrator e para terceiros. Então, risco de morte para o infrator, grave. Risco de morte para o infrator e terceiros, gravíssima. Só um macete aí a mais para você entender um pouco mais como funcionam aí as infrações. Isso pode te ajudar na hora de responder a pergunta. Então, resumindo, qual é a infração? Leve, média, grave ou gravíssima. Agora, a penalidade. O que é uma penalidade? São punições impostas aos infratores. Então, o castigo é a punição imposta ao infrator, né? Então, ele cometeu a infração, ele vai ser aí penalizado. Podem ser advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou PPD e frequência obrigatória de custo de reciclagem. A apreensão, ela foi revogada e depois nós vamos falar um pouquinho dela aí também. Não deixa de ser uma penalidade, porém ela foi revogada. Então, penalidade, punição, castigo. O que nós vamos pegar aqui
como macete a palavra pena. O que é uma pena? Então aqui, ó, pena, né? Então, pena. Penalidade, pena. Então, a pena, qual foi a pena dele? Porque estava envolvido em algum processo, né? Assim, quando perguntamos qual foi a pena do sujeito lá, estava envolvido em algum processo. No nosso caso aqui é infração, nós estamos falando aí na esfera do Detran, esse processo é chamado processo administrativo. Então, a penalidade, a pena é o resultado. Vamos pegar isso aqui como um macete para nós entendermos. É o resultado de um processo. Que processo é esse? Processo administrativo. Aonde que esse processo administrativo começa? Ele começa aqui, ó, no auto de infração de trânsito, o AIT. O auto de infração. O auto de infração, ele é lavrado. Ocorrendo a infração, será lavrado o auto de infração. Depois vai ser enviado a notificação, mas no momento é lavrado, é preenchido o auto de infração. É aquele que muitas vezes nós passamos e a gente vê ali o agente de trânsito preenchendo e falamos assim, ó, está multando, ah lá, está sendo multado. Não, ele não está multando, ele não está sendo multado. O que está acontecendo ali é uma autuação. O agente está autuando aquele infrator e aquele infrator está sendo autuado, ok? Então, no momento da infração é lavrado, é preenchido este auto de infração. O que vai acontecer? Este auto de infração ele vai ser enviado ao Detran e ali abre-se esse processo administrativo. O infrator, ele tem, né, o proprietário do veículo, ele tem um prazo para apresentar o condutor, quem estava ali cometendo a infração, há um prazo para se entrar com recurso. Então, está vendo? É um processo que se abre, é um processo, então, que começa ali a se desenrolar, ok? Esse processo, algum dia ele vai fechar, ele vai finalizar. Então, vai sair, então, o resultado, que é a pena. Vamos dizer assim, a sentença. Ele foi penalizado pode ser a advertência por escrito, pode ser aí a suspensão, a cassação da PPD ou da CNH, a frequência em curso de reciclagem. Então essas aí são as penalidades. Temos a multa também, né? Então tá vendo que a multa, ele não está sendo multado, foi lavrado o auto de infração. A multa vai ser a pena. Uma das penas pode ser a multa, ok? Depois eu vou gravar um vídeo para esmiuçar o que é suspensão, o que é cassação. Hoje o foco aqui deste vídeo é levar você a entender o que é infração, o que é penalidade e o que é medida administrativa. Separar essas três aí na cabeça para na hora de responder você ter esse entendimento e vai ficar fácil. Então, infração, leve, média, grave ou gravíssima. Penalidade, pena, resultado de um processo que começa no auto de infração, que é lavrado no momento da infração, é enviado ao Detran, abre-se então o processo, esse processo chega ao fim e sai então o resultado, sai a pena, que pode ser qualquer uma dessas aí, ok? Agora, a medida administrativa. Poderão ser adotadas pelas autoridades de trânsito ou seus agentes dentro de sua circunscrição
e na esfera das competências estabelecidas no CTB. Então podem ser retenção, remoção, recolhimento da CNH, da PPD, do licenciamento anual ou de animais, realização de teste de dosagem de alcoolemia, a gente conhece como bafômetro, e o transbordo do excesso de carga. Então, as medidas administrativas, o que nós vamos pegar aqui como macete, né? O agente, não é agente, é o agente de trânsito. Então vamos pegar ele aí como macete para entendermos um pouquinho o que é essa medida administrativa. Digamos que o agente administra ela, é resolvida ali na hora. Nós vimos aqui que a penalidade é o resultado de um processo, leva um tempo, tem uma certa burocracia, né? Assim, demanda um certo tempo, então um processo que corre e um dia ele finda e sai ali apenas o resultado. A medida administrativa não, a medida administrativa, digamos que é resolvido na hora. O agente, ele pode resolver ali, ok? Então temos aqui a retenção. Lembrando que a medida administrativa não livra ali o infrator de ser autuado. A autuação vai ser feita, mas a medida administrativa é aquilo que pode se fazer ali no momento, ok? Retenção. Retenção é de reter, segurar o veículo ali. Quando que se aplica uma retenção? Quando tem um problema que dá para ser resolvido, um problema com o veículo ou com o próprio condutor. Aí eu esqueci os meus óculos em casa, vai se reter o veículo até que os óculos venham, ou chegue alguém habilitado ali para levar este veículo. Ou o veículo foi pego ali com uma lanterna queimada, né? Ele foi parado ali numa blitz e a lanterna estava queimada. Então vai se aplicar a retenção até trocar a lâmpada, né? Então quando tem um problema que dá para ser resolvido ali com o veículo ou com o condutor, aplica-se a medida administrativa de retenção. Uma outra, remoção. O veículo acabou o combustível no meio da rua, da pista de rolamento, né? Então, se empurrarmos este veículo e estacionarmos ele ali, isso é considerado uma remoção. Ou, se o agente, né, no mais assim crítico da situação, ele tiver que ligar para o guincho, então o agente liga ali para o guincho vem e remove o veículo para um pátio credenciado. Então está vendo que a retenção, a remoção, na hora, por isso que a medida administrativa está se resolvendo ali na hora. Uma outra, recolhimento. Então esse recolhimento da CNH, da PPD, do licenciamento anual, esses animais aí também são animais que estão aí soltos, né, nas vias. Então o recolhimento é fácil. Um documento atrasado ou dirigindo um veículo com uma categoria diferente, o agente recolhe. Se há uma suspeita de irregularidade com aquela documentação, então o agente ele recolhe, ele pode recolher. Então vai lá e pega, recolhe, está recolhido para averiguação. Então o recolhimento também é resolvido ali na hora, não tem burocracia, é bem ali no momento. Uma outra aqui, realização. Do teste de dosagem. A gente conhece aí como, né, bafômetro. Então, o agente pega o bafômetro e ele então pede ali para o condutor soprar ali aquele bafômetro. Então, na hora, pega, sopra. Então, medida administrativa, o agente está então administrando. Lembrando aí que recusar-se a soprar o bafômetro hoje é infração de natureza gravíssima, ok? E a outra ali, transbordo do excesso de
carga, ok? Então, o transbordo do excesso de carga. O caminhão ele tem um peso bruto total de 8.000 quilos. Ele está transportando 10.000 quilos. Está passando 2.000 quilos. Então, vai ter que tirar esses 2.000 quilos que estão excedendo e transferir para um outro caminhão. Então, esse tirar de um caminhão e transferir para o outro é chamado de transbordo do excesso de carga. Vai se reter o veículo e permitir que se faça o transbordo do excesso de carga. Então, deu para ver a diferença? Qual a infração? Leve, média, grave ou gravíssima? Qual a penalidade? Pena, resultado de um processo que começa no auto de infração de trânsito. Pena, resultado de um processo. Advertência por escrito, suspensão, cassação, frequência em curso de reciclagem e multa. Agora, qual a medida administrativa? O que o agente fez ali? O que foi administrado pelo agente? Retenção, remoção, recolhimento de documentos de animais, realização de teste de dosagem, transbordo do excesso de carga. É importante, né, você estudar isso aí, como eu já disse, em um outro vídeo, eu vou esmiuçar mais aí essas penalidades, o que é suspensão, o que é cassação, mas tem um macete aqui interessante para a sua prova. Ao invés de você trabalhar lá para a questão de prova, né, penalidade, advertência, multa, suspensão, cassação, medida administrativa, retenção, remoção, recolhimento, penalidade, medida administrativa, o que você vai fazer? Medida administrativa. Lembra dessas duas iniciais, R e T. Começou com as iniciais R e com a inicial T, vai ser medida administrativa. Então, se você guardar aí, medida administrativa RT, medida administrativa RT, medida administrativa começa com R e começa com T. Olha aqui, retenção, remoção, recolhimento de documentos de animais, realização de teste de dosagem e o transbordo do excesso de carga. Começou com R e começou com T, vai ser medida administrativa. Por exemplo, suspensão. Não começou com R e não começou com T. Logo, suspensão é uma penalidade, ok? Multa. Responde aí, multa é penalidade ou medida administrativa? Não começou com R e não começou com T. Logo, multa é uma penalidade. Cassação. Penalidade ou medida administrativa? Não começou com R e não começou com T. Cassação começa com C. Então, cassação é uma penalidade. Vamos pegar um aqui. Remoção. Remoção é penalidade ou medida administrativa? Começou com R. Remoção. RT. Medida administrativa. Transbordo do excesso de carga. Começou com T. Transbordo. RT. Medida administrativa. Então fica aí esse macete que vai te ajudar a separar aí as respostas na hora da sua prova, né? Separar medida administrativa de penalidade, ok? Multa, começou com M, penalidade. Então, RT, medida administrativa. Guarde bem isso aí que vai te ajudar lá nas suas respostas. Então, resumão aqui, qual a infração? Leve, média, grave ou gravíssima. Qual a pena? Penalidade. Resultado de um processo que começa no auto de infração de trânsito, que é lavrado no momento da infração, que pode ser advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da PPD e frequência em curso de reciclagem.
E qual a medida administrativa? O que o agente administrou ali? Retenção, remoção, recolhimento de documentos e de animais, realização de teste de dosagem, transbordo do excesso de carga. Então, medida administrativa, RT. Isso vai te ajudar lá na hora de responder, ok? Então, vamos aí para a revisão. Revisando infrações, penalidades e medidas administrativas. Então, vamos agora fazer uma revisão e você vai ver que você vai ficar craque aí no assunto. Então, vamos lá para a nossa revisão. Revisando infrações, penalidades e medidas administrativas. Primeira pergunta: constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou ainda comprovada sua ocorrência por equipamento, aparelho eletrônico ou por meio hábil, será lavrado o... Aqui já vamos dar um toque, é importante você pegar o jeito aí de interpretar essas perguntas. Olha como essa pergunta é grande. Mas resumindo essa pergunta, constatada a infração, será lavrado o auto de infração. Então, constatada a infração, será lavrado o auto de infração. Será preenchido aí o auto de infração. Aplicada a infração, será expedida, enviada ao infrator a notificação. Ele será notificado que foi autuado, ok? Então, é lavrado o AIT e é enviada a notificação. Mais uma. Ao ser pego dirigindo um veículo sem possuir documento de habilitação, qual a infração, a penalidade e a medida administrativa a serem aplicadas? Então, vamos lá. Vamos aqui trabalhar os nossos macetes aí. Resposta certa. Vamos na resposta certa? Pensa um pouquinho aí. Deixar você pensar um pouquinho. Né? Qual a infração, qual a penalidade e qual a medida administrativa a serem aplicadas? A, B, C ou D? Resposta certa, letra C. Então, vamos lá na letra A. Qual a infração? Grave é infração? É. Qual a penalidade? Multa é penalidade? Não começou com E e não começou com T? É. Multa é penalidade. E qual a medida administrativa? Vamos sempre seguir na ordem da pergunta. Qual a medida administrativa ali na pergunta? Retenção é medida administrativa? É. Começa com R. Então, nós temos na letra A uma infração, temos uma penalidade e temos uma medida administrativa, seguindo aí a ordem da pergunta. Por que então não é a letra A a resposta certa? Porque grave não dá multiplicação de valores. Então, aquela grave vezes 3 anulou a resposta. Vamos na letra B. Qual a infração? Gravíssima é infração. Qual a penalidade? Retenção não é penalidade. Começou com R, RT, medida administrativa. E a letra C, qual a medida administrativa? Lá temos a multa. Multa é uma penalidade. Então a letra B está invertida ali. Então já morre na retenção, está anulado. Vamos na letra D. Qual a infração? Grave é infração? É. Qual a penalidade? Suspensão é penalidade? Também é. Qual a medida administrativa? Retenção é medida administrativa? É. Começou com R, então retenção é medida administrativa. Ou seja, na letra D nós temos uma infração, temos uma penalidade e temos uma medida administrativa, seguindo ali a ordem da pergunta. Qual a infração? Qual a penalidade e qual a medida administrativa a serem aplicadas? Por que então não é a letra D? Porque grave não anda junto com suspensão. Então, suspensão ali anulou a letra D. Gravíssima vezes 3, multa.
e retenção. Dentro da lógica, a letra C é a correta. Mais uma. Quando o condutor utilizar veículo de carga como transporte de passageiros, sem autorização especial fornecida pela autoridade de trânsito, será aplicada a penalidade e a medida administrativa. Então vamos lá na pergunta. Será aplicada a penalidade e a medida administrativa. Pensa um pouquinho aí e responde. Qual a resposta? A, B, C ou D? Resposta C. Multa e remoção do veículo. Então vamos lá para analisar ali as outras letras. Letra A. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Mais um macete aí. Não tem nenhuma infração que dá cassação direta. Para que haja cassação, como eu disse em outro vídeo, eu vou trabalhar bastante, esmiuçar bastante aqui, mas já vamos dar uma adiantada aí. Então não tem, para que haja cassação, o infrator tem que ser reincidente. Por exemplo, o que é reincidência? No prazo de 12 meses cometer a mesma infração. É reincidência. No prazo de 12 meses ele cometeu a mesma infração. Então, omissão de socorro. Dentro de 12 meses, se cometer 2 omissões de socorro, vai dar cassação. Então, para que haja cassação, há uma necessidade de reincidência em algumas infrações. Ou o condutor ser pego suspenso do direito de dirigir. Ele está suspenso e está dirigindo, aí vai dar cassação. Mas não tem nenhuma infração que dá cassação direta. E uma outra coisa aqui na letra A, que elimina a letra A de vez, é porque na pergunta temos ali qual a penalidade e qual a medida administrativa. Na letra A nós só temos uma penalidade, não tem medida administrativa, então a letra A está anulada. A letra B também anula-se pelo mesmo motivo. Multa é penalidade? Qual a penalidade? Multa não começa com R e não começa com T, logo multa é penalidade. Mas e a medida administrativa? Cadê a medida administrativa ali? Então a letra A e a letra B só tem penalidade. Agora a letra C, multa e remoção. Multa é penalidade e remoção é medida administrativa, começa com R. E a letra D também, nós temos ali multa e retenção do veículo. A multa é uma penalidade e a retenção é uma medida administrativa, seguindo a ordem ali da pergunta. Por que então não é a letra D? O que é retenção? Nós vimos aqui. Retenção é quando tem um problema que dá para ser sanado ali com o veículo ou com o condutor. Vamos na pergunta. Tem algum problema com este veículo? Está quebrado? Tem alguma coisa quebrada? A carroceria está danificada? Não. O condutor esqueceu os documentos em casa? Está embriagado? Alguma coisa assim? Não. Então não há necessidade, nesse caso dessa pergunta, de retenção. Ok? Não há problema com o veículo, é só mandar descer da caçamba. Ok? Então dá uma remoção aí do veículo. Mais uma. Ao condutor infrator poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. Pena, resultado de um processo, ok? Então, ao condutor infrator poderão ser aplicadas as seguintes penalidades. O que nós temos na pergunta? Só penalidades. Então, vamos na letra A. Advertência por escrito é uma penalidade? Não começa com R e não começa com T. Sim, é uma penalidade. Vou até apagar aqui para nós trabalhar melhor aí o macete. Então, começou com A, logo é penalidade. R e T são as medidas administrativas. Multa é penalidade? Não começou com R e não começou com T. Penalidade. E suspensão. Suspensão é uma penalidade? É uma penalidade. Não começou com R e não começou com T, ela começa com S. Então, logo, suspensão é penalidade. Resposta certa, então, letra A. Porque na pergunta nós só temos ali penalidades. Não querem saber de medida administrativa. Agora, vamos lá nas outras letras. Letra B.
A advertência por escrito é penalidade? É. Não começou com R e não começou com T, penalidade. Multa é penalidade? Já vimos que é penalidade. Agora, retenção do veículo. Retenção começa com R. Retenção é medida administrativa, logo ela vai anular a letra B, porque na pergunta só querem saber sobre penalidades. Quais as penalidades que podem ser aplicadas? Letra C, multa é penalidade, apreensão é uma penalidade, não começa com R, não começa com T, penalidade. E transbordo do excesso de carga, transbordo começa com T, logo transbordo é uma medida administrativa, na pergunta não querem saber de medida administrativa, então o transbordo aqui anulou a letra C. E na letra D, temos multa, temos a apreensão e temos remoção. A remoção começa com R, logo remoção é uma medida administrativa. Então a remoção na letra D anula a questão, o transbordo na letra C anula a questão e a retenção na letra B anula a questão, porque na pergunta só querem saber de penalidades, a única que só tem penalidades é a letra A. Mais uma. O condutor foi pego ultrapassando em marca longitudinal de fluxos opostos contínua. Qual a infração a ser aplicada? Lá no seu manual, é importante, dar uma dica que é importante você ver quais são as infrações que dão notificação, as gravíssimas que dão notificação e grifar elas, né? Você pega as gravíssimas ali que tem a multiplicação e grifa elas. Você vai estudar todas essas infrações, que são muitas, mas dá um destaque especial para as gravíssimas que dão multiplicação, porque vai ser importante você ter isso na sua mente, na sua cabeça na hora da prova, né? Gravíssima vezes 3 ou gravíssima vezes 5. Então dá uma grifadinha nas gravíssimas que dão multiplicação e dá um destaque especial na hora de estudar aí para elas. O condutor foi pego ultrapassando em marca longitudinal. Ele está ultrapassando o local proibido, é muito perigoso. Isso gera um risco de morte para o infrator? Sim. Gera um risco de morte para terceiros? Sim. Então, aquela infração que gera risco de morte para o infrator e para terceiros é considerada gravíssima. Então, dentro do nosso macete aí, nós já podemos eliminar a letra A e a letra C. Se gera risco de morte para o infrator e para terceiros, vai ser gravíssima. E também a letra A está ali grave 3 vezes. Grave também não dá multiplicação, logo dá para anular a letra A ali por 2 motivos. E a letra C média, a gravidade da situação aqui leva a ser gravíssima. Agora, gravíssima vezes 3 ou gravíssima vezes 5. Nesse caso, é gravíssima vezes 5. Então fica a dica, dá uma grifadinha nas gravíssimas que dão multiplicação e dá um destaque especial para elas aí, dá uma estudadinha nelas, para você saber discernir, separar aí essas multiplicações. Usar a buzina nas áreas urbanas entre as 22 e 6 horas é infração punível com? Então, das 22 às 6 horas é proibido buzinar. Que tipo de infração? Vamos lá. Multa grave e remoção do veículo, multa e retenção do veículo, multa e remoção do veículo ou só multa? Pensa aí um pouquinho e responde. Usar a buzina nas áreas urbanas entre as 22 e 6 horas é infração punível com multa. Vamos lá então. Multa grave e remoção. Quando que se dá uma remoção do veículo? A remoção, ela se dá quando o veículo ele está atrapalhando ali, quando ele está atrapalhando a movimentação de veículos, ou ele está totalmente sem condições de circulação e não tem como resolver o problema ali, então há uma necessidade de remover o veículo. Então aqui na pergunta nós não vemos o veículo com algum problema a ponto de ser removido ou
obstruindo o trânsito a ponto de ser removido. Então a remoção não cabe aí dentro dessa situação. Letra B, multa e retenção do veículo. A retenção é quando tem um problema que dá para ser sanado ali no local, ou com o condutor ou com o veículo. Nós não temos nenhum problema na pergunta, a buzina não está estragada, o condutor buzinou onde não podia, o horário na verdade que não podia. Então não há necessidade de reter o veículo. Então remoção nós já vimos na letra A ali também, né, que a letra C também tem multa e remoção do veículo. Na pergunta não tem necessidade de remoção. Então nesse caso é só multa mesmo. Então tá aí as infrações, as penalidades e as medidas administrativas. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, te ajudou de alguma maneira, não esqueça de dar aí o seu like, se inscreva no canal para dar aquela força, deixe aí seu comentário para que nós possamos gerar mais conteúdos, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!